informação sobre a revista. A gente já mandou uma gráfica, tá rodando uma gráfica, vou pegar na segunda-feira. A gente fez as correções e aí segunda-feira a gente pega, no próximo domingo a gente vai estar com a revista já em mãos. Tá? A gente está tratando, falamos no domingo passado, sobre os atributos de Deus. Vamos fazer um breve resumo do que falamos, para que a gente possa se aprofundar no conhecimento de Deus. O que são os atributos de Deus? São qualidades que Deus possui, são qualidades pertinentes a Deus. E essas qualidades, elas se dividem em dois grupos. A Bíblia mostra vários atributos de Deus, que são aqueles comunicáveis, aqueles incomunicáveis. Os comunicáveis é aquele que Deus compartilha conosco. Por exemplo, o amor. Deus compartilhou conosco a capacidade de amar. Os incomunicáveis é aquele que somente a Deus pertence e a ninguém mais, como por exemplo o poder. Somente Ele é poderoso. E como esses atributos de Deus funcionam? Funcionam na mesma intensidade, ou seja, eles funcionam imutavelmente na eternidade. Nós somos incapazes de mensurar a qualidade dos atributos de Deus. É Ele quem ordena, é Ele quem faz, tudo segundo a sua própria vontade. Então, os atributos de Deus são qualidades que Deus possui, que funcionam de forma infinita e imutável. Mas entender esses atributos de Deus só é possível se nós entendermos os decretos de Deus. O que são os decretos de Deus que a Bíblia nos mostra? Nós precisamos entender esses decretos para então entender como funciona cada atributo desse: a misericórdia, o poder, a santidade, o amor. Então só será possível entender se nós entendermos quais são os decretos de Deus. O que é o decreto? O decreto é uma vontade, a vontade, um desejo de que seja cumprido. Então Deus estabelece algo, Deus vai fazer com que esse algo que Ele estabeleceu se cumpra. Isso é um decreto. O decreto é Deus dizer: olha, vai acontecer isso, eu quero que aconteça isso, e Ele vai fazer com que aconteça o que Ele deseja. E não há nada que possa impedir o seu agir. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Jeremias depois de Isaías, o segundo profeta maior. Isaías depois de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12. Isaías, Jeremias. Diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Os decretos de Deus é a palavra de Deus. Onde estão estabelecidos os decretos de Deus? Na sua palavra, na revelação dele para o homem. Daí a importância de nós entendermos a Bíblia, o que ela quer dizer. Por vezes nós estamos inseridos, nós todos estamos inseridos dentro de uma determinada cultura, e essa cultura nos agrega valores, nos agrega posições, e com isso nós construímos uma visão de mundo. Nós passamos a entender o mundo de alguma forma segundo o meio que nós estamos envolvidos. E por vezes, quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós vamos para o texto bíblico, nós vamos munidos desses valores. E aí nós caímos no erro comum de achar algum versículo bíblico, algum texto bíblico que diga aquilo que eu entendo como visão de mundo, que eu entendo como verdade. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Deveria extrair da Bíblia aquilo que ela diz e aplicar na minha vida. Então, a cultura na qual nós estamos inseridos nos agrega posicionamentos, nos adiciona visões de mundo. E quando nós vamos ler a Bíblia,
nós tentamos inserir essa visão de mundo no texto bíblico. E aí Jeremias diz, Deus diz para Jeremias, que ele vela pela palavra dele para que se cumpra. Então, se nós inserirmos o nosso posicionamento, a nossa visão de mundo na Bíblia, nós temos grande chance de estar interpretando a Bíblia de forma equivocada. E em assim sendo, a palavra de Deus não será cumprida. Não que a palavra de Deus não será cumprida. Aquilo que achamos ser a palavra de Deus não será cumprida. Porque Ele não vela, Deus não vela pela minha visão de mundo. Deus vela pela palavra dEle, por aquilo que Ele disse, por aquilo que Ele revelou a nós. É isso que Ele vela, é por isso que Ele vela. Então daí a importância de nós estudarmos a Bíblia e entender a Bíblia. E esses dois versículos, quando ele fala que veio a palavra do Senhor dizendo o que fez, né, Jeremias, ele fala, vejo uma vara de amendoeira. E aí depois Deus vai dizer, olha, vistes bem, né, porque eu velo para a minha palavra para que ela se cumpra. O que isso significa? E aí, Deus, quando trouxe a revelação por meio dos homens, o que ele usava? Figuras de linguagens daquela época, né? Uma vara de amendoeira, a árvore de amendoeira, ela nascia em um determinado período do tempo e não falhava. Então ela tinha um determinado tempo para acontecer, para ela nascer, crescer, e isso acontecia, né? Então quando Deus olha para Jeremias e fala, usa esse elemento da natureza para falar para ele, ó, Jeremias, você está vendo aquela árvore ali? Que ela nasce todo o tempo nesse determinado período? Pois é, a minha palavra vai se cumprir, porque é por ela que eu velo, é ela que eu faço acontecer. Então a gente precisa entender os decretos de Deus para entender os atributos de Deus. A amendoeira, ela é a primeira que nasce na primavera. Então quando Deus lança essa palavra sobre Jeremias, ele estava querendo dizer que prontamente a palavra dele se cumpriria. Em função de usar o termo da amendoeira, estava querendo dizer que a palavra, quando Deus libera a palavra prontamente vai se cumprir, porque Ele decretou. E daí a importância de nós entendermos o que Deus disse. Se a palavra de Deus vai se cumprir, eu preciso entender o que Ele disse. E entender o que Deus disse, entender o que Ele decretou, é tirar da Bíblia aquilo que ela diz. Não é inserir na Bíblia uma vontade que eu tenho. Por vezes nós temos uma percepção de mundo, e aí o que nós fazemos? Pegamos um versículo bíblico que se encaixa naquela posição do mundo, completamente descontextualizado, então nós achamos que aquilo é de Deus, aquele pensamento nosso é de Deus, quando na verdade é um pensamento nosso, uma vontade nossa, um desejo nosso, e nós inserimos um texto bíblico, um versículo bíblico na verdade, para espiritualizar. E aí vai se cumprir? Não, por quê? Porque não é decreto de Deus. O que vai se cumprir é o decreto de Deus. Então, entender os atributos de Deus, precisamos antes entender os seus decretos. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá no primeiro livro, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, né? Então, para nós entendermos a Bíblia, existe uma maneira, né? Uma única maneira, né? É o contexto e o contexto. Ou é o texto que vem anterior, é o texto que vem anterior e o texto que vem posteriormente. Então, nós lemos todo o contexto, entendemos o que aquilo que o texto quer nos falar. Então nós chegamos a uma conclusão, mas aqui em Gênesis nós não temos texto anterior. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos entender isso? Mais uma vez, né? É muito interessante e nem todos podem, nem todos têm essa, como que eu posso dizer, nem todos cada um estudou na sua área, cada um tem, olha, eu sou contador, eu sou professor, então cada um vai sendo direcionado para uma área para ser útil nela, né? Mas quando a gente estuda a teologia, a gente precisa, para entender a Bíblia, preencher 4 espaços, né? 4 lacunas, que é a lacuna do idioma, da cultura, da história, idioma, cultura, história e me fugiu o último aqui da memória, mas eu já lembro e falo para vocês. Mas a gente precisa preencher esses idiomas com o texto, a cultura, o idioma, a história e a geografia, né?
da época. E aqui, para nós entendermos esse primeiro versículo, eu vou fazer uso de uma dessas lacunas, que é a língua, o idioma, né? Que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? No princípio de que nós não sabemos, porque não tem nada anterior dizendo. E onde a Bíblia se cala, nós devemos nos calar. Mas aqui nós vemos um decreto de Deus, uma vontade de Deus sendo estabelecida. O que? A criação dos céus e da terra. E esse verbo criar, que no idioma hebraico é bará, ele só é atribuído quando alguma coisa é criada do nada, quando do nada alguma coisa surge. E aqui nós vemos um decreto de Deus sendo estabelecido por meio de um atributo que ele possui, o poder. Bará, criar alguma coisa do nada. Somente Deus tem o poder para criar alguma coisa do nada. E esse verbo só é atribuído a Deus, bará. Então ele decretou, fez um uso de seu atributo incomunicável, porque só pertence a ele esse atributo. Então o desejo dele, o decreto dele foi cumprido por meio da vontade do próprio Deus, por meio da vontade dele, né? E quando nós olhamos Gênesis 15, não precisa abrir, quando Deus faz a promessa de Cristo, que nascerá da mulher aquele que pisará na cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar, ali é um outro decreto de Deus. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele faz uma promessa, ele não os condena, ele faz uma promessa. Então ele estabeleceu um decreto de que reconciliaria o homem com Deus por meio da semente da mulher. E todo o processo de desenvolvimento do Antigo Testamento foi, Deus fez essa promessa para o povo e condicionou o povo a acreditar nessa promessa, que aí a gente já viu aqui algumas vezes, que é a confiança inabalável de Deus, é a confiança inabalável nessa promessa que Deus fez, que a gente viu aqui e no Antigo Testamento é emuná, que é a confiança inabalável na promessa que Deus fez. Qual a promessa que Deus fez? Que iria enviar o Salvador. E todo o Antigo Testamento desenvolve-se nessa narrativa. E todos os eventos que acontecem é para que se cumpra o propósito de Deus. É Deus sempre direcionando o seu propósito para que o seu decreto seja estabelecido, segundo a forma que melhor lhe convive. Deus, né? Não a nós. E aí essa palavra emuná, existe uma palavra no Novo Testamento, que a gente sempre traduz aqui por assim seja, mas é uma tradução um pouco equivocada, que é o amém. Essa palavra amém, ela deriva dessa palavra emuná, do hebraico. E amém significa verdade. Mas que verdade é essa? Quando Jesus vai falar, ele fala em verdade, amém, amém, no texto em grego. E esse amém, amém é derivado da palavra emuná, que é confiança inabalável naquilo que Deus prometeu. E o amém, amém, que significa verdade, é a promessa de Deus revelada em carne, Jesus. Ele é a verdade. Então percebam que há a promessa de Deus, há a confiança inabalável na promessa que Deus fez, que era Cristo, lá em Gênesis 3,15, e agora no Novo Testamento, o amém, amém, a verdade revelada de Deus está em carne, é o Emanuel, Deus conosco. Então Deus estabelece o decreto e Deus faz com que esse decreto seja cumprido. O decreto de Deus é cumprido pela sua própria vontade e não é condicionado à minha vontade. Não há nada que eu faça ou deixe de fazer que Deus não vai, que vai impedir de Deus de agir ou não. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 8, diz assim, versículo 28, desculpa, 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez na sua Bíblia esteja decreto, mas não é diferente de propósito de decreto. Ou seja, são escolhidos. Deus escolheu e tudo que acontecer com aqueles que Ele escolheu é segundo o decreto de Deus.
É Deus quem decreta. E aí, por vezes, nós caímos na tentação de fazermos uma interpretação segundo a nossa própria visão de mundo, segundo o que nós, segundo os valores, e eu vou colocar entre aspas, segundo os valores que nós adquirimos dentro do contexto cultural no qual nós estamos inseridos. E quando nós fazemos esse tipo de interpretação, nós corremos o risco de não entender qual é o decreto de Deus. Por isso é importante tirar da Bíblia aquilo que ela diz e não inserir na Bíblia aquilo que nós gostaríamos que ela dissesse. Agora eu vou pedir para você abrir um pouquinho mais à frente, lá em Efésios 3:11. Depois de Gálatas. Diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu, que decretou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus, lá em Gênesis 3:15, decretou um propósito em Cristo Jesus. E esse propósito foi estabelecido, foi cumprido. Então Deus decreta, Deus faz. E não há nada, absolutamente nada que possa ser feito pelo homem para impedir o agir de Deus. O que Deus fez, o que Deus decretou, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando nós vemos o livro dos profetas, começando com o profeta maior Isaías, Jeremias, que são profetas pré-cativeiro, que profetizam acerca do cativeiro, que o povo será levado escravo, é um decreto de Deus. Tanto é um decreto que Isaías, que quando profetiza lá por volta do ano 739 a.C., ele profetiza a vinda de Cristo, mas também fala do cativeiro. E quando ele faz tudo no passado, né? Quando ele fala, um filho se nos deu, no passado, porque Deus já decretou. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo houvesse, Deus já houvera decretado a morte dele. Então, entender os atributos de Deus é entender que os decretos de Deus se estabelecem, serão cumpridos. Todos os decretos de Deus serão cumpridos, independente de nossa vontade. Independente de nossa vontade. Agora eu vou pedir para você abrir a Bíblia no livro de Salmos 2:7. Capítulo 2, verso 7. Diz assim: proclamei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. O decreto de Deus. Então Deus decretou, então vai acontecer. Mas e aqueles que serão condenados, que a Bíblia fala? Que no dia do juízo serão afastados. Os bodes para a minha esquerda, as ovelhas para a minha direita. Esses Deus decretou que seriam filhos dele? Os que serão condenados? Não, porque se Deus tivesse decretado, assim seria. Assim seria. Um outro atributo de Deus que a gente percebe, e a Bíblia vai dizer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia é um atributo que Deus possui, e a misericórdia de Deus dura para sempre, dura na eternidade, e ela não muda. Ela não muda, a misericórdia de Deus não muda. E como nós vamos resolver então o problema dos que serão condenados? Porque os que serão condenados, a misericórdia de Deus não durou para sempre para eles. E a Bíblia fala que haverão os condenados. Então, vamos nisso. A Bíblia fala dos que serão condenados. Mas nós vimos que o atributo de Deus funciona imutavelmente na eternidade. Se eles foram condenados, Deus teve misericórdia deles? Deus teve? Para a gente refletir. E aí nós vamos lá no livro do Êxodo, quando Moisés clama pelo povo,
e Deus fala para ele assim, Êxodo 39, 33, 19, se eu não estiver enganado, Deus fala assim, Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. É um decreto de Deus. Deus é infinitamente poderoso, imutavelmente poderoso. Será que não seria Ele poderoso para salvar quem Ele quer? Então são coisas que a gente parece que precisam fazer com que a gente reflita sobre a palavra de Deus, sobre o que ela diz. Porque se nós formos para o texto bíblico, inserir no texto bíblico os valores no qual nós somos moldados pelo mundo, nós vamos cometer equívocos. E quando nós cometemos esses equívocos de interpretação e achamos que uma determinada promessa foi de Deus e ela não se cumpre, nós seremos frustrados. Mas por que não se cumpriu? Porque eu não permiti que Deus fizesse isso ou que Deus fizesse aquilo. Mas a Bíblia diz que agindo Ele, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Então como nós vamos resolver isso? A Bíblia não é um livro desarmônico. A Bíblia não pode dizer determinada coisa num texto e em outro texto dizer outra coisa completamente diferente. O que por vezes é desarmônico é a nossa interpretação, o nosso entendimento dela. A Bíblia é um livro harmônico de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos Pedro e Paulo sempre em desarmonia. Não sempre em desarmonia, mas tendo por vezes conflitos. Conflitos por quê? Porque Pedro achava que não, Jesus veio para nós que somos judeus. Paulo dizia não, ele veio para todo mundo, judeu e gentio. E no fim Pedro foi lá e Paulo, você tem razão. Não percebam que eles discutiam sobre isso. A Bíblia é um livro de verdades. Se cada um for dar uma interpretação para ela, a gente vai acabar tendo várias interpretações e dessa forma a gente vai cada um entender uma maneira diferente. E aí, o que realmente a Bíblia diz? Quando a gente fala em imutabilidade de Deus, isso é irrevogável, sabe? É uma coisa que a gente não discute aquilo que Deus é. Mas, quando eu olho para o homem, eu vejo que o homem é falho. A natureza do homem é falha. Então, quando a gente declara que Deus não queria salvar, não é que a gente não está dizendo que Deus não queria salvar quem bem entende. Mas todos nós somos, a própria Bíblia vai dizer, o salário do pecado é a morte. Então a única coisa que vai nos impedir de entrar no céu é o pecado. Então não é que Deus não queira nos salvar, mas você tem a opção de viver em santidade e viver no pecado. Então a gente precisa entender um pouco também a respeito do homem, do humano. Então assim, o Deus não muda, a palavra de Deus não muda, mas o homem tem as suas escolhas. E ele vai responder pelas suas escolhas. Então a gente percebe, por exemplo, um exemplo prático, Judas andou com Jesus, viu tudo que Jesus fez, foi discipulado por Jesus, mas, não pastor, mas estava escrito que ele era o filho da perdição. Sim, mas Judas fez a sua escolha, porque a Bíblia vai dizer, junto do escape vem a tentação. Então eu tenho a minha opção de escolha de entrar na tentação ou sair pelo caminho do escape. A Bíblia também vai dizer que junto da bênção tem a maldição. Então nós vamos ser muito direcionados, o resultado que a gente vai ter na nossa vida espiritual vai estar muito determinado no caminho que você está seguindo. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. E quando a gente entra pelo caminho que é Jesus, você, muito provavelmente, você não é que você não vai errar, mas você vai diminuir uma quantidade muito extrema dos seus erros em função de você estar caminhando no lugar correto. Então é isso que a gente precisa entender na prática. Deixa eu pegar esse gancho de santidade para nós falarmos um pouco sobre a santidade de Deus. Santidade e sobre a escolha, né? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas para sermos santos, nós precisamos cumprir a lei. E nós já vimos que Paulo nos mostra no livro de Gálatas, e vimos aqui no livro, na revista anterior da lei, que nós somos incapazes de cumprir a lei. Como então nós veremos a Deus? Porque se nós não cumprimos a lei, nós não somos santos.
a exigência para se ver a Deus, porque Ele é santo, Ele é puro, não há nele nenhuma sombra, nenhuma mancha. Como então nós veremos a Deus? Aí entra a graça, né? Como nós então veremos a Deus? E aí sim, entra a graça. E aí eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos 8, de novo. Romanos 8, a partir do capítulo 29. 29. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E nós vamos ver também que também os santificou. Os santificou. Quando a Bíblia fala em conhecer, conhecimento, o verbo conhecer, a Bíblia fala de envolvimento. Fala de envolvimento. Quando fala que Abraão conheceu Sara, Abraão teve um envolvimento íntimo com Sara. Então, quando Deus fala dos seus escolhidos, são aqueles que ele se envolveu. O homem é pecador, o homem não cumpre a lei, o homem merece a condenação. O homem merece a condenação. Mas Deus escolheu salvar, escolheu alguns para salvar. De antemão conheceu, previamente conheceu, se envolveu, e esses com que ele se envolveu, ele santificou, ele glorificou. Então Deus vai direcionar. Eu não consigo cumprir a lei, mas Deus vai fazer com que eu caminhe no cumprimento da lei. E isso só vai acontecer, o cumprimento da lei, da minha parte, quando nós formos, da nossa parte, quando nós formos ressuscitados num corpo glorificado. E aí nós iremos caminhar para a lei. Jesus vai dizer lá em João 14, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. E aí Jesus vai dizer no capítulo 15 do livro de João: mas só virá a mim aqueles que o Pai me trouxer, aqueles que o Pai se envolveu. Por isso que Paulo vai falar na carta aos Efésios, capítulo 2, de que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Então Deus vai santificar. Deus irá nos santificar para que no grande dia, nós possamos então ver a Deus, porque sem santidade é impossível ver a Deus. É impossível ver a Deus. Por isso a importância de nós entendermos os decretos de Deus segundo o que a Bíblia nos diz, segundo o que a palavra nos diz. Nós estamos inseridos numa cultura de pecado, num mundo caído, e esse mundo caído nos enche de valores porque nós somos pecadores e inclinados para a maldade. Paulo vai dizer que ainda que eu queira fazer o bem, eu não consigo, O bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. Então essa cultura vai nos encher de valores que confrontam com a Bíblia. Daí a importância de nós entendermos o que o texto bíblico diz, para que possamos, na graça de Deus, que é quem nos santifica, andar segundo a vontade do Pai. Segundo a vontade do Pai. Então, entender que o que Deus decretou, Ele vai cumprir. Entender que o que Deus estabeleceu, Ele vai cumprir. Entender que o desejo de Deus é cumprido, porque Ele é poderoso. Porque Ele é poderoso. Como poderia alguém ser poderoso, se alguém é poderoso para fazer o que quer na eternidade de forma imutável? Qual é a finalidade de ser poderoso e não poder fazer? Deus quis criar o mundo, Ele criou. Então Deus é poderoso. Então entender os decretos, entender os atributos de Deus e como eles funcionam, como eles se relacionam dentro da Bíblia, é entender que os decretos de Deus, o que Ele estabeleceu, será cumprido. O que Ele estabeleceu será feito. O que Ele estabeleceu
nada será mudado. O que ele decretou vai acontecer. Vai acontecer. Às vezes parece que nós olhamos alguns textos bíblicos que Deus mudou, mas ele é imutável, ele não muda, né? Como o caso do rei Ezequias, lá no profeta Isaías, quando fala, olha, ele vai morrer, diz que ele arrumar a vida dele aqui, ele vai morrer. Aí a Bíblia diz, depois nós já Deus mudou, foi lá e deu mais 15 dias para ele. Não, Deus não mudou. A forma como Deus se relaciona, como revelou a sua palavra, usou maneiras, usou formas para que o homem entendesse o que estava sendo dito. Deu oportunidade para ele. Entendeu o que estava sendo dito. Deus já tinha estabelecido o que ia acontecer. Não, vai lá que eu vou te dar mais 15 dias. Né? Não seria exatamente, ele clamou, ele orou e Deus ouviu a oração dele. Não, Deus já havia decretado que ele ia orar e que ia dar 15 dias, mais 15 anos para ele. Porque como eu posso entender a imutabilidade de Deus se Deus mudou ali? Será que realmente mudou? Por isso a importância de preencher a lacuna do idioma, a lacuna da cultura, a lacuna da história, para o texto ficar claro. Porque senão nós vamos encontrar um monte de contradição na Bíblia. E encontrando esse monte de contradição, nós vamos inserir os nossos valores, os nossos pensamentos. Como podemos nós determinar o que Deus vai fazer ou deixar de fazer? Nós somos insignificantes, miseráveis, pecadores, dignos de condenação, porque o salário do pecado é a morte. O salário é aquilo que você recebe por algo que você faz. E a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos somos pecadores. Por isso a graça de Deus, por isso é graça. Então nós entendemos quem Deus é, conhecemos os seus atributos e que seus decretos serão estabelecidos, queiramos nós ou não. Queiramos nós ou não. Porque eu penso no seguinte, imagina as religiões espalhadas no mundo. Todas as religiões oferecem algo para que o Deus dela os atenda. Todas elas oferecem. Se eu entender que o cristianismo também é assim, eu preciso oferecer algo para que Deus me atenda, qual é a diferença do cristianismo para essas outras religiões? A Bíblia diz que Deus já nos deu o Cordeiro para perdoar os nossos pecados. Deus já nos deu Cristo. Então é a única religião que o Deus dela, o Todo-Poderoso, primeiro deu o seu Filho. E por isso nós somos reconciliados com Ele. Com Ele os nossos pecados foram perdoados. A única coisa que a gente não pode entender ali, irmãos, nesse caso que a gente está falando a respeito de que o Senhor, o cristianismo é a única religião que nós temos um Deus que se entregou por nós, que nós não somos nós quem fazemos para Ele. A gente não pode fazer com que isso tire a nossa dedicação ao Senhor, a nossa devoção ao Senhor, aquilo que a gente precisa fazer enquanto cristão. Né? Então, assim, vamos entender bem nesse momento aqui que ele está falando a respeito de diferenças de religiões. Enquanto as outras religiões determinam que você traga algo para que você receba, não. Jesus primeiro se entregou, mas isso não tira a nossa devoção, as nossas obrigações enquanto servo de Deus. Então, para finalizar, o que Deus decreta, Deus faz. Entendamos os decretos de Deus, que aí nós vamos entender como funcionam os seus atributos. Amém?